Olá a todos. Meu nome é Renata Lemônica, eu sou médica homeopata, trabalho na Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, dentro do serviço de acupuntura e homeopatia do Hospital das Clínicas da Unesp, e hoje eu tenho o prazer de participar do circuito de palestras de bem-estar e autocuidado promovido pelo SESMIT. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre autoconhecimento e prevenção em saúde. Então, a gente começa falando que atualmente a medicina ela é muito baseada nos conceitos de doença, combate a doenças, prevenção a doenças, conhecimento das doenças. Esse é o enfoque que a medicina atual dá para esse processo saúde e doença mais frequentemente. Mas hoje eu queria convidar a gente para olhar sobre um outro ângulo, né? Olhando sobre como a gente pode, na verdade, construir a nossa saúde, como a gente pode buscar a nossa saúde, como a gente pode, através do autoconhecimento, através do conhecimento dos nossos processos internos, né, promover e sustentar o nosso processo de saúde. Como a gente já fala, né, desde o início, a gente sabe que cada processo de saúde e de doença, né, ele é individual e ele é muito particular, até a palavra, né, doente, né, que já fala de cada um desses seres, né, já traz o conceito da individualidade em todo esse processo, de como cada um lida com processos de saúde e doença de uma maneira muito particular e individual. Então, por conta desses conceitos de individualidade na compreensão do processo, é que a gente quer trazer, então, o autoconhecimento como base para essa construção. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer é o conceito de saúde, né? Então, o que é saúde? É um estado individual de harmonia vital do corpo e da alma que possibilita ao indivíduo a liberdade da busca dos seus mais altos desígnios de vida. Então, já traz aí várias informações, né? Então, em primeiro lugar, ele é um estado individual, né? Então, como eu falei, cada um observando e sentindo esse processo de uma maneira muito particular, de acordo com as suas vivências e construções de vida, né? De harmonia vital, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do corpo e da alma. Então, não adianta a gente pensar só no estado de saúde, onde o corpo tem um bem-estar, mas sim também toda essa mente, esse espírito, né, trazendo aí um bem-estar de uma forma global e que possibilita esse indivíduo que ele busque na sua vida os seus mais altos desígnios de vida, que também é individual. O que eu busco na minha vida, de repente, é muito diferente do que o outro busca e que cada um, então, no seu processo de construção de saúde, englobe esses conceitos particulares nessa construção, né? E a primeira coisa que eu queria falar é que eu baseei, então, hoje a nossa conversa em alguns conceitos, alguns pilares, e aí eu pus aí como dicas, né, para que a gente possa, então, buscar esse processo individual de harmonia vital, né? Então, primeira dica, né, o primeiro pilar que eu queria trazer hoje é o conheça a si mesmo. Então, assim, quando a gente pensa em uma busca, né, em uma construção de saúde, a gente sabe que cada um de nós tem conceitos e histórias muito particulares. Então, o primeiro convite é: vamos olhar para cada um de nós. Quem eu sou, o que eu trago como conceitos, o que eu trago como buscas e para onde eu estou indo? Se eu não sei isso, eu não sei o que eu estou buscando, eu não sei aonde eu quero chegar e eu não sei onde eu estou. Então, a primeira dica é: vamos conhecer como que a gente funciona. E aí a gente fala muito, as pessoas hoje buscam muito o equilíbrio, né? Ah, eu quero ser uma pessoa equilibrada, ah, eu quero buscar o equilíbrio. A saúde é quando a pessoa está em seu equilíbrio. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte:
Na natureza, o equilíbrio, né, estático, essa coisa onde não há mais nenhum movimento, ele só existe em um momento da vida, aonde existe, na verdade, uma linha horizontal, que é, na verdade, a morte. A vida, ela não pressupõe um equilíbrio estático, mas sim uma harmonia, um processo de movimento contínuo, né? A vida é movimento, a vida é mudanças, né? A gente está sempre mudando, a gente está sempre oscilando nos nossos movimentos internos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é, quando eu busco a minha saúde, eu não busco um equilíbrio estático. Ah, eu tenho que estar sempre bem. Ah, eu tenho que estar sempre feliz. Ah, eu tenho que estar sempre me sentindo ótima. Eu estou sempre animada. Não, porque isso não existe. Isso não existe. A gente tem que entender que o processo é harmônico, ou seja, vão ter dias que eu vou estar animada, vão ter dias que eu vou estar desanimada, vão ter dias que eu me sinto melhor, dias que eu me sinto pior, dias que eu estou mais triste, dias que eu estou mais feliz. E isso é vida. Isso pressupõe também saúde. Saber que eu vou oscilar dentro de sentimentos e sensações de altos e baixos, é claro que o mais organizadamente possível, mas quando eu busco então meu processo lento, e eu começo a perceber que a vida é movimento. Então, eu começo a ter menos medo dos movimentos que a vida pode me trazer e buscar menos essa coisa do estático e estar sempre aberta para essas mudanças. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer para a gente incorporar no nosso dia a dia. O que eu estou buscando, na verdade? A minha harmonia vital, né? Do corpo e da alma. Né? E aí, como que funciona então essa minha mente? Como que eu funciono quando eu sei que vão ter essas mudanças e vou ter essas oscilações? Então, em primeiro lugar, a gente sabe que a nossa mente, ela é formada por todas as informações e sensações que a gente tem desde o nosso nascimento até o dia atual, né? A nossa mente, a gente poderia, assim, grosso modo, separar em mente consciente, que é aquela mente que percebe tudo aquilo que está à nossa volta conscientemente. Eu tenho consciência daquele meu pensamento, é um pensamento dirigido, consciente, né? Que eu tomo conhecimento. Mas existe uma parte da minha mente, chamada mente não consciente, onde ficam armazenadas inúmeras informações que não são acionadas de maneira tão clara e consciente. Por exemplo, é como se, e aí a gente às vezes fala muito, né, dessa intuição, né? Então, são informações dessa minha mente que estão ali dentro de mim, que estão dentro daquele meu processo de pensamento, que foram incorporadas na minha vida, mas que nem sempre eu trago clareza naquele pensamento. Então, imaginar que tudo aquilo que eu experienciei, que eu vivenciei na minha vida, na minha infância, na minha juventude, está de alguma maneira armazenada na minha mente não consciente. As informações da minha família, né? As informações passadas geracionalmente, elas estão ali, mas não de uma maneira clara, onde eu tenho clareza daquilo, né? Então, a gente sabe que a maior parte da nossa mente, né, ela funciona como esse iceberg, né, onde eu tenho clareza de uma pequena parte daqueles meus pensamentos. O resto é como se tivesse ali, mas eu não enxergo, eu não vejo tão claramente. Para a gente ilustrar mais um pouco, é como se eu tivesse uma visão, né? Então, por exemplo, eu vou atravessar a rua e vejo ali a faixa de pedestre, né? Mas tudo aquilo que está nesse entorno, o meu cérebro está captando também, né? Mas não de uma maneira consciente. Eu ouço os barulhos, as buzinas, aquele casal que está brigando ali na esquina, um cheiro sei lá, de gasolina, tal, mas não conscientemente, porque eu estou focada em atravessar a rua. Mas toda essa informação também é captada, né? Ela também é captada pelo meu cérebro e armazenada num outro nível, que muitas vezes se transforma
em informações não conscientes, né? Então, por exemplo, eu estou lá atravessando a rua e vou vendo que cada vez eu tenho uma intuição sobre os perigos que aquele lugar pode me trazer. Por quê? Porque muitas vezes eu estou captando esse meu entorno de uma maneira não consciente, mas que o meu cérebro também está processando e muitas vezes traz essa informação para mim. Puxa, então alguma coisa aqui não está legal, deixa eu sair daqui, por exemplo. Então, lembrar que nós somos formados de informações o tempo todo e que essas informações nunca são totalmente perdidas. A gente está realmente tendo um processamento de tudo isso de uma maneira mais organizada e mais clara, ou então mais de memória, né? E aí, a gente vai falar alguns exemplos só para a gente ilustrar onde que são formadas algumas informações que podem trazer o que eu sou hoje e que muitas vezes, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente não tem muita clareza do porquê, né? Então, eu quero trazer só alguns exemplos para a gente ilustrar um pouco isso. Por exemplo, então eu queria falar um pouquinho sobre as profecias, né? Então vamos supor que eu sou uma pessoa muito, não sei, muito medrosa, né? Eu tenho medo de não conseguir as coisas na vida, eu tenho medo de mudar de emprego, eu tenho medo de brilhar, eu tenho medo de, quando eu vou conseguir uma coisa, parece que eu dou um jeito de não dar mais certo, e eu tô sempre com dívida, eu tô sempre correndo atrás das coisas. Então, muitas vezes, o que acontece para que eu faça esse processo de autossabotagem? Por exemplo, eu posso ter tido uma profecia na vida que meu pai, minha mãe sempre falavam para mim: você é desorganizada, você nunca vai dar em nada na vida, você vai ser sempre um Zé Ninguém, você vai estar sempre precisando de ajuda dos outros. Então, a gente não faz ideia de quanto essas falas, que a gente muitas vezes fala também para os nossos filhos, hein? Então, prestar atenção nas profecias que a gente faz também, mas que a gente recebeu, tá vendo? Você nunca vai dar em nada, você é preguiçosa, você é tão chata que você vai morrer sozinha, você nunca vai encontrar ninguém na vida, tá vendo? Desse jeito que você vai ser uma pobre para o resto da vida. Enfim, essas pequenas, grandes coisas que foram ditas para a gente durante nossa vida podem carregar muito na minha memória não consciente e muitas vezes quando eu estou a ponto de conseguir aquilo, de alguma maneira eu me auto-saboto e faço com que a profecia se cumpra. E a gente sabe o quanto que as profecias podem ser realmente muito pesadas e sustentadas durante a nossa vida. Então, esse é um exemplo. Quer ver um outro exemplo? A gente está, sempre que vai dar alguma coisa muito certo, que a gente está se sentindo muito feliz, que a gente está muito livre, solta, fazendo o que a gente gosta, vem um medo. Ai, meu Deus, será que eu não estou fazendo nada errado? Ai, meu Deus, será que não vai dar alguma coisa errado? Parece que está dando tudo tão certo. Por que que eu estou com esse sentimento que tudo vai dar errado? Então, por exemplo, pode ter acontecido, né, de alguma vez, eu estou contando histórias, tá? Só para a gente pensar como que a gente é formado, né? Então, pode ter acontecido um dia lá, vamos supor que eu fui numa festinha, minha mãe me vestiu toda linda, vestido novo, bonita, arrumadinha, e eu me achando toda feliz ali, e fui brincar na lama enquanto minha mãe não via. E foi um dia maravilhoso, eu brinquei, me senti absolutamente realizada, fiz um castelo lindo na lama, mas quando a minha mãe me viu, foi aquela bronca, foi aquele estresse, foi aquele trauma que me deu de que toda vez que eu estava livre, brincando livre, logo depois vinha uma castração, uma bronca muito grande. E aí eu me torno uma pessoa um pouco castrada, no sentido de toda vez que eu estou me sentindo muito livre, muito é, autêntica, opa, me castro, opa, parece que vai dar alguma coisa errada, será que eu não estou fazendo nada errado? Por exemplo, é uma outra coisa que acontece muito com as pessoas.
Outras coisas positivas, memórias afetivas positivas, as janelas afetivas positivas. Por exemplo, de domingo eu ia sempre na casa da minha avó, a gente fazia um bolo de laranja juntas, e era muito afeto, ela me dava carinho, atenção. Então, toda vez que eu sinto um cheiro de bolo, ou toda vez que é um domingo, me vem uma nostalgia, uma memória afetiva positiva, uma saudade de coisas gostosas que aconteceram, ou uma sensação de conforto, uma sensação de bem-estar, uma sensação de proteção. Isso também são memórias inconscientes. Então, toda vez que a gente se depara com essas pistas, né, do ambiente, podem me trazer memórias muito confortáveis e muito amorosas. Outro exemplo ainda, né? Uma criança que presencia muito brigas dentro da família, os pais brigam muito, gritam, ela tem muito medo, ela vive se escondendo. Então, todas as vezes que ela passar perto de situações de gritos, de brigas, o chefe que briga, o chefe que cobra, o marido que briga, ela se fecha nessa criança novamente, uma criança adaptada, uma criança com medo, e ela não consegue se expressar de uma maneira adequada, ela se acua, ela tem medo, ela não sabe muito bem de onde vem isso. Então, lembrar que nós somos feitos de memórias, nós somos feitos de vivências e nós também formamos pessoas através de vivências, né? Se temos família, se temos pessoas com quais nós relacionamos, o que a gente faz também constrói essa outra realidade. Então, todo esse processo está lá dentro daquela parte do iceberg que a gente muitas vezes não tem mais memória tão clara, mas que faz parte do que eu sou. Se eu entendo esses processos, muitas vezes eu entendo por que eu sou assim, ou por que eu estou me comportando desse jeito, ou então às vezes eu nem lembro muito bem o porquê veio isso, mas eu entendo que esses meus medos que vêm do nada não são do nada, eles vêm através de vivências e construções. Mas, Renata, se eu já vivi tudo isso, como que eu vou apagar isso, né? Então eu brinco assim, olha, quando a gente quer substituir memórias, a nossa memória não é um copo cheio que, eu não quero mais isso daqui, eu vou jogar fora. Não existe, né? A nossa cabeça não funciona com esvaziamento. Por isso que quando eu falo para as pessoas assim, não adianta eu ficar pensando, não quero ter medo, não quero ter medo, não quero ter medo. Eu já estou pensando no medo e a partir daí eu estou construindo mais medo. E eu não tenho como esvaziar esse medo, jogar fora. Então, os processos de mudança de padrão de pensamento passam pela substituição. Então, essa ilustração só para falar, né? Quando eu quero transformar um copo com líquido verde em líquido azul, eu tenho que ir jogando o líquido azul até que ele substitui todo o verde e vira azul. Então, se eu quero substituir o medo, eu tenho que me focalizar, né, nos processos de empoderamento, de potência, de coragem, né? Então, não, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo, mas eu quero ter coragem a partir de hoje, eu quero perceber minha potência a partir de hoje, eu quero confiar naquilo que eu sei a partir de hoje, e assim eu começo a transformar os meus padrões de pensamento, porque eu não tenho como apagar todas essas vivências e essas memórias, mas sim transformá-las e ressignificá-las, até a partir de eventos traumáticos. Eu, por exemplo, filho de pais violentos e tal, eu posso ressignificar isso e a partir dessa transformação desse pensamento, passar a pensar de uma maneira mais leve, mais saudável. Outra coisa que compõe quem eu sou, né? Então, assim, somos só memória? Então, eu sou um resultado só de memórias? Então, por que eu e o meu irmão, que vivemos a mesma coisa, somos diferentes?
Porque temos também outras questões envolvidas, que não só memórias. Então, uma das questões é a personalidade. Nós também temos personalidades diferentes de base. E as classificações de personalidade são inúmeras e cada autor vai classificá-las de uma maneira. Eu trouxe essa ilustração só para a gente falar sobre personalidades. Por exemplo, na antroposofia, a gente classifica os temperamentos em coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa melancólica, os dois irmãos, um é colérico, ele é bravo, ele é estourado, ele é impetuoso, e o outro é melancólico. Ele se ofende fácil, ele se fecha, ele entristece, ele melancoliza aquela vivência. A mesma vivência, por exemplo, de novo, a briga dos pais, cada um pode reagir de uma maneira. O colérico já ficando bravo com aquela situação, não aguento mais isso, já indo brigar, tal, e o melancólico, tá vendo? A culpa é minha, meus pais vão se separar, eu vou ficar sozinho. Então, a personalidade da gente também compõe aquilo que nós somos, e saber nos reconhecer como personalidade não vamos fazer com que a gente peça de nós aquilo que a gente não pode dar. O melancólico não vai chegar brigando na reunião, ele é mais quieto, ele é mais introspectivo, ele se ofende mais facilmente e ele tem muito mais dificuldade, por exemplo, em estourar, em brigar, né? Então, a gente tem que entender mais ou menos também quem a gente é dentro das questões de personalidade. Outra coisa que é importante, né? Em que momento da nossa vida a gente está? Por quê? Porque em cada momento da vida, a gente também vivencia experiências de uma maneira diferente. Então, um jovem de 10 anos, de 10, 12 anos, um jovem de 20 anos, uma pessoa de 40 anos, um senhor de 70 anos, vai experienciar aquilo, aquela vivência de uma maneira diferente pelo grau de maturidade e de vivências que ele já teve, né? Então eu gosto muito desse verso de Confúcio que diz: aos 15 anos orientei meu coração para aprender. Aos 30 plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40 não mais sofria de perplexidades. Aos 50 eu sabia quais eram os preceitos do céu. Aos 60 eu os ouvia com ouvidos dóceis. Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração, porque o que eu mais desejava não mais excedia as fronteiras da justiça. Então, de novo, eu falo, né, em alguns conceitos, a gente vai mudando a cada mais ou menos 7 anos, e a gente fala dos setênios, né? Então, é diferente aquilo que eu sinto e aquilo que eu expresso aos 14 anos, aos 35 anos, né? Por quê? Porque eu tenho uma época de aprender, eu tenho a época de construir, eu tenho a época, né, perto dos 42 anos, que eu vou fazer os balanços daquilo que eu vivenciei até agora. Será que tudo aquilo valeu a pena ou não? A partir dos 60, eu vou começar já a me religar em conceitos um pouco mais espirituais, e isso é normal. Então, a gente tem que pedir também de cada faixa etária um certo tipo de funcionamento. Então, se a gente souber também aonde nós estamos e qual é o que é que a gente pode dar a partir daquele momento, a gente pode também, através do autoconhecimento, né, saber em que processo a gente vai estar sentindo as nossas emoções. Que mais que compõe o que eu sou? O lugar onde eu nasci, a minha cultura familiar, da onde eu vim, o meu país. Então eu brinco que uma pessoa do Butão e uma pessoa do Brasil, elas têm conceitos de felicidade e bem-estar diferentes. Uma pessoa não sei, uma pessoa, uma mulher que entra na menopausa na África e uma mulher que entra na menopausa nos Estados Unidos vão experimentar
estar condições sociais diferentes, expectativas sobre o que elas vão ser a partir dali diferentes, né? Então, uma mulher, às vezes, numa aldeia lá da África é muito reverenciada na sua velhice, enquanto essa mulher lá nos Estados Unidos vai ser descartada e colocada de lado. Então, também as questões culturais compõem o que a gente é, né? Então, isso também faz parte das minhas buscas, né? Dos meus mais altos desígnios de vida. Isso compõe também o que eu estou buscando da minha saúde, né? Então, tudo isso são conceitos de conheça a si mesmo. Quando eu entendo quem eu sou e tudo isso que eu sou composta, eu sei o que pedir de mim mesmo, eu sei o que eu estou buscando, eu sei que essas mudanças vão acontecer na minha vida, eu sei que aquilo que eu pensava com 15 anos eu não penso mais agora com 50, né? Eu sei que vindo dessa família e dessas vivências, eu vou carregar coisas que são particulares minhas, né? E lembrar que eu sempre sou individual, eu sou sempre única, essa minha história é só minha, mesmo que eu tenha vivido lá com o meu irmão o tempo inteiro, a minha personalidade, a minha percepção, as minhas histórias vão trazer aquilo que é meu e aquilo que eu busco. Bom, segundo ponto, já que agora eu já me conheço, né? Eu já sei como eu funciono, eu já sei o que esperar de mim. Que tal se a gente assumisse para si a responsabilidade sobre a nossa saúde? A gente deixasse de ter esse conceito que a doença vem de fora e não tem nada a ver comigo, para entender que não, esse processo de saúde e doença tem tudo a ver comigo. Então, se eu começar a pensar e agir de maneira diferente, de maneira mais harmônica, eu também posso atuar melhor sobre a minha saúde sem depender de coisas externas que não têm a ver comigo. Então, eu começo a sair da passividade, onde eu só recebo remédio, tratamento, dicas de fora, e começo a ir para um movimento mais ativo, onde eu entendo, eu construo e eu assumo, né? Então, Hipócrates, né, o pai da medicina, um médico que viveu na Grécia antes de Cristo, ele já dizia lá que antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Então, muitas vezes, nós adoecemos, a maioria das vezes, na verdade, por questões que dizem respeito aos nossos atos e que a gente não quer mudar. A gente quer continuar fazendo tudo igual e que um salvador venha de fora e dê um remédio, uma terapia para que eu melhore, mas eu não quero mudar, né? Então, por exemplo, eu tenho um burnout, eu tenho uma depressão, porque eu tenho um chefe que me humilha, que grita comigo todo dia, que me desvalida, que nunca me elogia em nada, né? Então, a culpa dessa minha depressão, a culpa de eu estar pensando em coisas terríveis, em eu estar tomando medicações há anos, é dessa pessoa, certo? Não, mas por que eu não posso mudar? Por que eu não posso assumir para mim e me conhecendo, saber que é aquilo que está gerando toda a minha doença e a partir desse momento mudar as minhas relações laborais, as minhas relações de trabalho, as minhas relações de repente com esse chefe, ou até com esse trabalho. Eu posso ir embora, eu posso me demitir, eu posso pedir transferência, eu posso conversar mais com esse chefe, eu posso denunciá-lo, enfim. Será que eu posso assumir a responsabilidade por estar nessa situação e a partir daí construir uma solução? De repente sim, né? Às vezes não, mas de repente sim. Outra questão, eu vivo doente, eu vivo com gastrite,
eu vivo com esofagite, eu tenho refluxo, então eu vou tomar remédios para o meu estômago todos os dias da minha vida, certo? E continuar comendo comidas industrializadas, refrigerantes, doces, salgadinhos, certo? Não, errado. Então, eu estou sempre dependendo desse remédio, que é externo. Eu nunca assumo para mim a responsabilidade. Então, vamos mudar meu hábito alimentar? Será que se eu mudar esse hábito alimentar, eu não deixo de tomar tantos remédios? Será que se eu tomar consciência que é um hábito que eu tenho que me faz adoecer, eu não consigo transformar esse hábito em alguma coisa mais coerente e a partir daí construir a minha saúde, né? Então, essa é uma reflexão. E lembrando, de novo, que somos harmônicos. Então, muitas vezes, essas mudanças fazem parte do meu processo de amadurecimento, de transformação e de cura, né? Eu preciso fazer com que isso tudo aconteça para que eu encontre o meu processo de cura, tá? Lembrando sempre que o vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha, como disse Cecília Meirelles. Então, aquilo que vem para mim e para você pode ter repercussões absolutamente diferentes na vida. Então, pode ser que eu coma tudo errado e eu nunca adoeça, e para você, sim. Pode ser que esse chefe seja meu grande amigo e eu lido muito bem com o temperamento dele e você não. Então, lembrando que essa informação externa, ela pode ser a mesma, mas através de todas aquelas construções do eu, a gente pode responder de maneiras diferentes. Então, as soluções também são muito diferentes. Lembrando, e eu sempre falo, que é a coisa mais linda que a gente pode pensar, que somos absolutamente únicos no mundo, únicos, só tem um de nós no mundo. Eu sempre brinco, só tem um de nós com a mesma impressão digital no mundo inteirinho. Então, essa individualidade, essa identidade única faz com que a gente seja muito realmente especial e muito responsável pelas nossas vivências. Bom, outra dica, vamos corrigir então os hábitos de vida. Então, eu já me conheço, eu já assumi para mim a responsabilidade, já realmente reparei que muitas coisas que eu faço é que me adoecem, então vamos corrigir isso. Por exemplo, vamos corrigir nossa alimentação, vamos praticar mais exercícios físicos, vamos dormir melhor, enfim, alguns exemplos só, né? Na alimentação, vamos então comer coisas mais saudáveis, alimentos sem agrotóxicos, alimentos próprios da estação, alimentos de produtores locais que movimentam também a economia dessa minha comunidade. Hoje em dia é tão importante isso, né? De repente, em vez de comprar algo industrializado, que vai dar só dinheiro para uma indústria, compro do meu vizinho que está produzindo, compro da horta ali do bairro que é ali de um senhorzinho, isso também ajuda nos movimentos econômicos locais. Vamos mais para quitandas e menos para embalados? É uma brincadeira de assim, vamos consumir menos industrializado, coisas mais naturais, né? Cuidado com os ultraprocessados, ou seja, aquilo que já vem enlatado, em caixinha, em saquinho. Vamos tentar, então, comer comida de verdade, que a gente fala comida in natura, que você faz a partir de matérias-primas frescas, né? O máximo possível. É claro que a gente tem uma rotina absolutamente corrida, ainda mais os profissionais de saúde, né? A gente está comendo nos intervalinhos, mas tentando o máximo possível com que a gente consiga organizar isso, né? Comer com calma, ter um horário mais ou menos definido para nossa alimentação, não nos exceder, porque são hábitos que podem trazer doenças.
Os exercícios físicos, muitas vezes a gente não tem tempo para os exercícios físicos formais, ou a gente tem preguiça, nossa, eu não tenho tempo de ir para uma academia. Então, o que eu falo para vocês é, mexam-se. O exercício físico é movimento, qualquer movimento que faça, veja, a gente passa dias e dias sentados na frente de um computador, trabalhando o dia inteiro. Então, esse movimento é saúde. Dançar, correr, passear com o cachorro, jardinar, andar pela rua. Eu paro o carro um pouquinho mais longe e caminho, paro no estacionamento de baixo, caminho até lá em cima, paro um pouquinho mais longe da padaria e vou caminhando um pouco, o que der, mas o importante é o movimento, o mexa-se, né? E o sono hoje em dia é um luxo, né? As pessoas cada vez mais têm como queixa a insônia, o sono mal, não reparador, acordar durante a noite, não conseguir mais dormir. A gente está muito estressado, né? E o dormir é essencial para uma boa saúde. Então, as dicas que eu dou, vamos construir esse processo de adormecimento saudável de uma maneira que não é só, eu fico lá, assisto TV, fico na rede social, né, e aí apago, quero dormir. Não, a gente tem que começar construindo um pouquinho antes. Então, à noite, evitar os excessos de eletrônicos, é muita luz que a gente está exposto, isso ativa áreas do cérebro de estímulo, né? Então, já baixar um pouco a luz, reduzir o ritmo no fim do dia, cuidado com esses excessos de rede social, TV, celular, para a gente já ir entrando num modo de mais acalmar, né? Para a gente conseguir, então, pegar no sono. Lembrando que cada um tem o seu tempo ideal de sono. E cada faixa etária também. Então, quanto mais jovem, né, mais a gente dorme. E quanto mais velho, menos horas de sono eu necessito. Então, talvez, puxa, antes eu dormia 10 horas por dia, agora eu tenho 60 anos e durmo 6, 7 e já estou bem. Porque eu preciso realmente de menos horário de sono, né? Uma dica que eu dou sempre é um caderninho de problema do lado da cama. Então, eu acordei lá 3 horas da manhã, meu Deus, esqueci de falar, de comprar aquilo, tal. Escreve no caderninho, meu Deus, estou preocupado lá com aquela conta que eu não paguei. Escreve para você poder voltar a dormir e não ter esse medo de esquecer no dia seguinte, né? Então, acreditem, dormir é essencial para o processo de construção da saúde, invistam nisso. Que mais como dica? A meditação, né? E a gente vai ter aulas específicas sobre isso aí no programa, né? Mas o que eu quero falar sobre meditar? O que é meditar, né? É o convite de aquietar um pouco a mente de vez em quando, vir para o momento presente, atuar com atenção plena naquela situação. Então, meditar pode ser, por exemplo, rezar. Quando eu estou lá em oração, eu estou rezando um terço, por exemplo, se eu sou católico, ou eu estou lá na minha igreja fazendo as minhas orações, eu estou, de alguma maneira, focada no momento presente, conectada com outra onda cerebral. Isso é uma maneira de meditar. Quando eu uso a minha mão não dominante, por exemplo, eu sou destra e eu vou tomar banho com a minha mão esquerda, se eu sou canhota, com a minha mão direita, vou lavar a louça, então não de uma maneira automática, eu também trago consciência para aquele momento. Isso também é uma maneira de meditar. Caminhar com atenção, né? A gente prestando atenção naquele caminho, naquela paisagem, cada passo que eu dou no chão pode ser uma maneira de meditar. Contemplar a natureza, sentar e olhar aquele jardim tão bonito, ficar conectada com aquele momento é uma maneira de meditar. Ouvir uma música com atenção plena em cada instrumento, então, olha, agora entrou o violão, olha o violino, né? Uma música calma, óbvio, né? Senão um funk às vezes fica. Bom, também pode ser, se eu tiver plenamente atento naquele movimento acústico, né, que está me proporcionando estar vivenciando o presente. Existem áudios na internet com meditações guiadas, né, que vão fazer com que eu, mesmo sem saber a prática formal da meditação,
possa colocar esse áudio e realmente me conectar com aquilo que aquela pessoa está dirigindo, né, a meditação. E existe a meditação formal com algumas técnicas que quem quiser aprender tem hoje em dia cursos e pessoas que podem ajudar a aprender, né? E aí, por fim, eu queria falar que a gente precisa tomar muito cuidado com os atuais dragões, né, que eu brinco, né? Os leões nossos de cada dia que a gente precisa enfrentar, essas coisas que são as nossas dificuldades, os nossos desafios, que todos nós mais ou menos experimentamos igualmente, né? O que está hoje em dia muito presente na nossa sociedade, na nossa vida, e que traz impactos na nossa saúde, né? O primeiro dragão é o dragão da ansiedade, né? Então, a ansiedade, vivemos uma sociedade de ansiedade pura, né? Somos todos apressados, ansiosos, não sabemos esperar. Imagina se eu conectar uma coisa e demorar 2 segundos. Nossa, tá demorando. A gente já cria os nossos filhos para ter tudo na hora, os filhos não sabem esperar. Vamos, eu tô com fome, eu quero sair, mãe, eu quero chegar. Então, a gente não sabe realmente esperar, a gente é ansioso, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora. Essa ansiedade realmente está adoecendo a todos nós. A gente precisaria encontrar momentos de calma, de paz, de paciência, sabendo esperar e olhando para essa ansiedade de uma maneira diferente, conseguindo nos reconectar e ressignificar isso e trabalhar de uma outra maneira. Outro dragão que eu identifico atualmente é o medo, né? É como se a gente estivesse imerso num mar de medo, né? Para onde a gente olha, são situações atemorizantes, a gente vê guerras, a gente vê pandemia, a gente vê doenças, a gente vê violência, a gente vê desigualdade social. Então, se eu ligar uma TV, meu Deus do céu, é só coisas que vão me dar medo. Se eu vou conversar com um amigo, né, a gente está todo mundo um pouco apavorado com 1000 questões. Então, vamos tomar cuidado com essa onda, né, que nos englobou, né, que a gente vive o tempo inteiro como se em algum momento, né, tudo fosse ruim. Então, que a gente tente se conectar com outras coisas que não só o medo. A desvalia é outra questão muito importante hoje em dia. Então, eu brinco que hoje a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Então, principalmente por conta das redes sociais e das compartilhamentos de informação, a gente sempre está vendo alguém que está muito melhor que a gente. Então, nosso filho lá penando para estudar, tirando nota ruim, tal, não sei o que, a gente olha lá na rede social, o filho da vizinha ganhando prêmios e, nossa, passou na faculdade, a gente, puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? A gente aqui trabalhando, sábado, domingo, gravando aula, fazendo vídeo e tal, olha na rede social, uma colega nossa de turma viajando lá pela Europa. Puxa vida, como que ela consegue e eu estou aqui? Alguém que está sozinho, não consegue encontrar o seu amor, tal, e fica vendo aquela pessoa que fica postando o tempo inteiro, eu vivo namorando, eu saio, sempre tem alguém atrás de mim. Então, essas questões de comparação vão trazendo para cada um de nós questões de desvalia. Puxa, eu não valho nada, eu não consigo, todo mundo consegue menos eu, né? Eu vejo os jovens hoje, o quanto eles vivenciam isso. Eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou saudável o suficiente, eu não sou bom em nada. Então, para a gente poder observar e tomar cuidado com esse sentimento que é gerado por essa coisa de comparação o tempo inteiro, e que a gente ache dentro de si o próprio valor, né? Então, o que eu sempre falo, não alimente sua fera. Se você já é uma pessoa que tem baixa autoestima, que está com problemas, né, nas comparações, para que eu vou ficar o tempo inteiro na rede social olhando o que o outro está fazendo? É claro que eu vou piorar.
né? Se eu já sou uma pessoa ansiosa, por que eu vou ligar naquele canal que tem aquele jornal que o apresentador fique, meu Deus, olha, cuidado, e aí eu vou ficar com mais medo, com mais ansiedade? Por que eu vou conversar com aquele meu amigo que vai falar para mim coisas tristes, amedrontadoras, que eu vou sair pior ainda? Então, cuidado com o que você alimenta dentro de si. Se você já se conhece, sabe que aquilo é o teu ponto fraco, é o teu nó, não alimente o teu dragão, né? É difícil, né? Então, puxa, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Me conhecer, né? Tomar para mim a responsabilidade, mudar hábitos, trazer a questão da presença, não alimentar meus pontos fracos? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quando a gente consegue pegar para si tudo isso, a gente percebe que a gente tem muito mais potência do que a gente imagina. A gente deixa de ficar no banco do passageiro sendo sempre conduzido e passa a ser o condutor. A gente consegue perceber o quanto a gente consegue atuar na própria vida com autonomia, com tentativas e erros, porque a gente não precisa acertar de primeira, né? A gente pode errar e voltar, e ir e voltar, até que a gente construa aquela história que é confortável para você. Lembra da individualidade. Para você, aquilo é confortável, aquilo é saudável? Joia, é o que basta. Não é para o vizinho, não é para o irmão, não é para a mãe, é para você, né? Então, tenta, começa. E eu gosto muito disso que o Rubem Alves falou, né, sobre a liberdade. Ele fala assim: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, a incerteza, né? Porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são os lugares onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão suas vidas. Então, gente, que a gente consiga perceber quais são as nossas gaiolas, as nossas amarras, os nossos nós, e com autonomia, coragem, paciência, fé, a gente possa lembrar que a vida é mudanças, a vida é incertezas, né? Que a gente pode errar e levantar de novo e construindo essa nossa liberdade, essa nossa autonomia, esse nosso conforto de uma maneira individual. Então, comece agora, né, a busca pela tua saúde. Se cair, não tem problema, sacode a poeira e retoma seu caminho, né? Se não souber o que fazer naquele momento, aquieta-te e espera. A resposta já está dentro de você, ou virá até você, porque você é uma pessoa que tem muita experiência. Basta você estar conectado e silenciar para poder ouvir aonde estão essas respostas. E principalmente, fiquemos muito atentos às pistas do caminho. Elas existem, elas estão aí. Se a gente estiver conectado e não vivendo no automático, a gente vai conseguir percebê-las. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela atenção. Lembrando que sejamos nós a mudança que queremos no mundo e que a gente faça a nossa saúde valer a pena e que a gente possa a cada dia crescer. Muito obrigada por tudo, pela atenção e até mais.